É como diz um autor que eu admiro muito sobre esse tema, né, um pesquisador americano chamado Michael Hoffman. A existência de um banco moderno em cada esquina na nossa sociedade, que se diz em algum grau cristão, ou se dizia mais no passado, é semelhante à existência de um puteiro em cada esquina. Né? E vem um drama pior do que isso, né? Em muitos aspectos, a usura é o pecado mortal que desapareceu. Né? Tentem procurar uma outra história como essa. Estão tentando agora, né? Anticoncepcional, já tentaram, agora estão aí com a sodomia, né? Tentando desaparecer com esse pecado mortal. Mas é da lei de Deus, né, gente? O homem pode brincar com isso do jeito que quiser, não tem como desaparecer. Mas a usura, aconteceu isso. Você, de alguma forma, você apagou da própria história da igreja um pecado mortal, né? Será que é coincidência que nós estejamos numa sociedade tão pervertida, cuja raiz é exatamente esse pecado mortal? Será que é coincidência que as novas gerações, que têm uma dificuldade tão grande de começar a vida, né, que estão agora sendo explorados pelas Big Tech também, então tem os bancos, as Big Tech extraindo renda, viciando as pessoas em coisas estúpidas e inúteis, indústria da pornografia, né, toda essa indústria da exploração do homem, né? Será coincidência que essas novas gerações, quando você chega nelas com uma ideologia, como a ideologia do endeusamento da sodomia, né, que eles falam, já que vocês adotaram o pecado da usura, né? Já que você tem uma geração de dinheiristas, eu vou escolher o meu pecado da vez. Agora é a sodomia. Entendeu? Porque é muito isso que está acontecendo com o mundo, né? Uma coisa que eu fui entendendo muito, estudando essa questão da usura. A vida, as virtudes, a vida moral, ela é unitária, né? Esse é o sentido daquela primeira citação, né? De que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem como você ter uma sociedade em que é estimulado o amor ao dinheiro, que você, mas em tudo mais nós seremos cristãos. Né? A história do protestantismo está aí para provar o contrário, né? Porque uma das propostas do calvinismo, que é a verdadeira teologia da prosperidade, é exatamente essa, né? O amor ao dinheiro é permitido. Tudo mais nós vamos ser puritanos, né? E seguir à risca, né? Inclusive no moralismo doentio. Mas não adiantou nada. Se você olha todas as sociedades calvinistas, elas declinaram rapidamente para o secularismo. Porque não tem como. É integral, né? E quando você pega aquilo que a Bíblia diz que é o pior dos males, que é o amor ao dinheiro, e entroniza no centro da nossa sociedade, achar, né, que a pregação das outras virtudes vai ser suficiente para apagar a tolerância e o endeusamento desse mal, é uma ilusão, né? Esses dias eu estava refletindo, né, sobre uma situação que aconteceu comigo, acho que eu já mencionei aqui, mas é sempre bom repetir, né? Ou em conversas paralelas ou nas aulas, né? Uma situação que eu vi esses dias lá em Goiás, né? Que eu fui lá no interior, estava conversando com o pessoal que trabalhava na roça lá, e eles me contando, né? A gente já foi do acampamento do MST aqui, né? Que era uma região de Goiás que tinha muitos bispos da teologia da libertação, né? E muita invasão de terra, né? E tem uma área enorme de terra lá que foi invadida. E a gente foi lá, e ele falou assim, mas Murilo, é o seguinte, só tem cachaça, maconha e bar naquele lugar. Tem produção nenhuma, não tem dignidade nenhuma, né? Eles foram me contando assim, né? Que pegaram uma das terras mais produtivas da região e fizeram reforma agrária. E, né, enfiaram dinheiro público lá dentro. E hoje, sabe qual foi o destino dessas terras? A maior parte delas está sendo alugada, assim, fica os bares lá, o povo cachaçando, fumando maconha, e no final de semana eles alugam aquilo como chácara para o pessoal de Brasília, né?
Qual que é a lição que a gente tira de uma história como essa? Reforma agrária em si é uma ideia ruim? Pode ser, pode não ser. Depende da estrutura de propriedade, da estrutura social, do momento. Mas em si é uma ideia, como a gente vai encontrar lá no Chesterton e no Hilary Belloc, né? Os grandes autores leigos aí do catolicismo inglês. É uma ideia profundamente católica, né? Restaurar, na verdade, a propriedade privada de muitas famílias que por vários motivos foram privadas, né? E pode ser, mas faz algum sim. Quer dizer, é uma justiça social legítima. A gente tem que parar com essa história de liberal, que não existe justiça social. Existe sim, entendeu? Só que qual é o problema? Gente, é possível existir alguma justiça social sem virtude, sem moralidade e sem conservadorismo, como a gente fala hoje, entendendo o conservadorismo como sendo exatamente, né, essa ênfase nas virtudes. Por que esse acampamento do MST lá nunca deu certo e nunca poderá dar certo? Tinha como dar certo sem famílias estáveis? Tinha como você fixar aquelas pessoas no solo, ensinar para elas técnicas que são complicadas, que demoram um tempo para você poder aprender? Se elas não têm estrutura familiar, você tira uma pessoa da cidade, manda ela para o campo, a pessoa sem nenhuma virtude, sem nenhum controle moral, o que ela vai fazer? Ela vai tomar cachaça, jogar sinuca e fumar maconha, ué. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu gosto de dizer assim, né, que, no fundo, o único partido vitorioso da história do Ocidente nos últimos 500 anos é o partido dos Médici, é o partido dos banqueiros. E que eles conseguiram simular, né, a luta da esquerda e da direita, né, e que normalmente, né, é exatamente isso, né? A esquerda é você querer uma justiça social sem conservadorismo, sem dignidade humana, né? Com revolução sexual, que é uma coisa absolutamente impossível, uma coisa de maluco. E a direita, muitas vezes o erro da direita, né, que a torna tão útil também ao partido dos Médici, é você querer conservadorismo sem justiça social. Entendeu? Que muitas vezes se torna uma forma de farisaísmo, né? Você, não, minha família está salva, às vezes o banqueiro católico, né? Como eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um típico exemplo disso foi a família Figer, né? No Sacro Império Romano Germânico, né? E um exemplo muito digno, pelo seguinte, muito próprio. Se vocês pesquisarem, né, Anton Figer, né, foi um dos homens mais, Jacob Figer e Anton Figer foram alguns dos homens mais ricos em termos proporcionais da história, né? Banqueiros do papado e, em muitos aspectos, católicos tradicionalistas, né? Ajudaram contra a reforma protestante, tinham muita preocupação com a liturgia, tinham muita preocupação, né, com a missa tridentina, com os valores católicos, mas ao mesmo tempo eram os grandes usurários daquele tempo. Os caras que estavam destruindo toda aquela profunda economia católica das guildas, né, do Sacro Império Romano Germânico, inclusive que foram motivo de escândalo para o Lutero, né? A verdadeiro escândalo do Lutero, aquela questão das indulgências, aquilo foi só um detalhe. O escândalo genuíno dele foi com os Figer, né? Com o poder que os Figer tinham na Alemanha, a forma como eles estavam ajudando os estados papais a extrair recursos injustos da Alemanha, né? Tudo isso em contradição à economia medieval, que talvez ela fosse, onde o lugar que ela tinha criado mais raiz fosse no Sacro Império Romano Germânico, né? Com aquela tradição das guildas. Ou seja, o que torna a coisa ainda mais interessante para a gente é, por exemplo, o Jacob Figer com seus trabalhadores, né, as pessoas que realmente, ele também tinha muitas minas, ele também tinha muita participação na economia real, ele foi muito digno e muito católico, ele tratava muito bem seus trabalhadores, né? Ele criou lá em Augsburgo, né, ele criou lá os Fuggerei, que existem até hoje, que são habitações assim, você paga 20 euros por 10 euros por mês e está disponível para qualquer um, desde que não esteja lotado ali, e é bem grande para as pessoas daquela cidade poderem morar. Ele criou isso para proteger os seus trabalhadores, então ele não era de todo insincero.
Mas, ao mesmo tempo, esse foi o sujeito que, por meio da sua prática generalizada da usura, destruiu a economia medieval e católica do Sacro Império Romano Germânico e que simplesmente quebrou a família Habsburgo, que era a maior família católica da época. Quer dizer, o endividamento da família Figer, da família Habsburgo com a casa Figer, foi que derrubou os Habsburgo e abriu o caminho para boa parte da Revolução Moderna, né? E vejam só, os Habsburgo, gente, eles eram simplesmente donos de todas as minas de ouro e prata do Novo Mundo. E ainda assim, nem todas as minas de ouro e prata do Novo Mundo foram capazes de fazer frente ao poder dos juros compostos. Eles começaram a se endividar com a casa Figer e em cerca de 70 anos eles tinham ido à bancarrota, né? Então, e não só isso, né? Foi o Jacob Figer que financiou o Johann Eck, que para quem não conhece, ele foi o grande debatedor do Lutero, né? Considerado o sujeito lá que enfrentou o Lutero na Alemanha. No entanto, ele foi exatamente o sujeito que também defendeu com sucesso o tal do título do Lucrum Cessans, que eu estava falando aqui, na Universidade de Bolonha, né? Será coincidência que, né, o protestantismo tem acabado triunfando de alguma maneira, né, quando os apologistas da igreja eram os mesmos sujeitos que estavam legalizando a usura dentro da igreja? Vocês percebem que a gente vai enxergando uma clara marca de punição divina, de flagelo de Deus, né? Olhando de fora vai tudo, beleza, então o cara que debateu o Lutero, né, e a família, né, que acabou sendo o motivo do escândalo do Lutero, eram defensores da usura, né? O Papa, que estava no trono no momento em que Lutero rachou a igreja, era de uma família de usurários. Em 1917, quando acontece a aparição de Fátima, né, e começa a Revolução Comunista, é entronizado no Código Canônico que usura era juros altos, e juros altos era o que definia, né, era aquilo que era definido pela autoridade pública. E na medida em que a autoridade pública acabou com toda a legislação sobre usura, não existe mais o pecado mortal, né? Será que Deus não está mandando uma mensagem para a gente dizendo assim, olha, eu vou deixar aí os comunistas, os satanistas, né? Enquanto vocês estiverem com essa fraude, vivendo, né, sob essa fraude de que é possível ser dinheirista e católico, né? Que a falta completa de caridade que a usura significa, gente. É aquela questão de Israel antigo, né? É um troço que era praticado contra o inimigo, contra quem você é hostil, né? É uma sociedade onde isso é normalizado, é uma sociedade que realmente é aquela sociedade do Hobbes, né? Onde o homem é o lobo do homem, né? E que você tem que olhar para cada pessoa pensando em como você pode tirar a maior vantagem possível do seu próximo. Pelo amor de Deus, gente, vem com discurso igual lá naquela live lá de sou católico e libertário, né? E o libertarismo é o sujeito lá lendo Ayn Rand, As Virtudes do Egoísmo, gente. Tem condição dessa pessoa ter lido a Bíblia, gente? Aí eu fico assim, nessa hora a gente até simpatiza com um maluco da teologia da libertação quando aparece um louco desse, né? E aí a gente vê, gente, que o liberal e o comunista, eles são dois lados da mesma moeda. Sempre foram. Foram os males do liberalismo, são as perversões do liberalismo, é a exploração do povo do liberalismo, como aconteceu lá na Inglaterra, quer dizer, você destruiu aquela alegria medieval da Inglaterra católica, da prosperidade do povo, da vida ao redor dos mosteiros, e entregou o país para um bando de ladrões. Aí ali começa a pulular em outros lugares a ideologia comunista, né? Quer dizer, um mundo em que as pessoas se sentem abandonadas pela igreja, se sentem abandonadas pelas autoridades,
né, elas são altamente manipuláveis por ideologias sinistras, né, ideologias que vão fazer evoluir a desordem social que o liberalismo prega, né, para uma ideologia do apocalipse, né, da destruição de toda a ordem social, né, e na verdade uma ideologia que termina só ajudando o Partido dos Médici, porque a gente teve aí Revolução Francesa, Revolução de 1848, comunismo no mundo inteiro, e quem está no topo? Quem está no topo do mundo? Os banqueiros, né? Então, e aí os nossos amigos comunistas do lado dos banqueiros, os banqueiros destruindo a sociedade por um lado e os comunistas falando, é isso mesmo, vai lá, divide mais, né? Agora é LGBTQY e o pai não tem mais nenhuma autoridade dentro de casa. E aí, enfim, a gente vai chegar no comunismo perfeito e na sociedade utópica dessa forma. Não vai, gente. A sociedade dos viciados em pornografia, dos hormônios de transformação de gênero aos 12 anos de idade, vai ser a sociedade do meta, né? Em que você mora num apartamentozinho que é um muquifo, não tem emprego, e aí você tem um óculos de realidade virtual lá em que você fica interagindo com pornografia no mundo virtual, né? Tem alguma chance de que esse mundo vai ser uma utopia? Né? Vai ser o mundo em que os banqueiros, as megacorporações vão reger e comandar tudo, né? Então, é por isso que eu falo, né? Entender, quanto mais eu fui entendendo esse problema, mais eu fui... Não adianta, o problema está na raiz, o problema é esse, né? O problema... E vamos refletir sobre o que a gente tem visto no Brasil, né? Dentro da direita brasileira, dentro do conservadorismo brasileiro. A gente não está vendo uma confusão geral sendo espalhada no país em pessoas que estavam despertando para questões importantes pelo amor ao quê? O que a gente está vendo nesse fenômeno do marketing digital, né? O que a gente está vendo, né, em várias coisas que ajudaram, por exemplo, a travar o governo Bolsonaro? São ideologias liberais, libertárias, né? Que em vez de você enfatizar a necessidade de formar comunidades, né, a necessidade da genuína caridade cristã, do trabalho genuíno, você começa a endeusar coisas como Bitcoin, como day trading, né? Como marketing digital, copywriting, né? O que é copywriting? É uma demanda das Big Tech, porque a propaganda agora é todas delas e elas têm que ter propaganda. Até um determinado nada seria legítimo se as Big Tech fossem legítimas. Mas as Big Tech, elas são empresas de mídia que nos censuram sem ser julgadas como empresas de mídia que podem cometer crimes de opinião. E elas censuram o discurso livre, mas deixam a pedofilia e a pornografia correr solta. Elas roubam os nossos dados e inserem esses dados, né, lá nos supercomputadores do Big Data para poder ficar rastreando a nossa vida, prevendo o que eu quero comprar ou não, manipulando a minha psique, né? O Facebook já fez experimentos, né, em que ele descobriu que com mudanças no nosso feed, né, o Instagram também, que é do Facebook, do Meta, né, que eles conseguem manipular, fazer nós nos sentirmos felizes ou tristes, né? Aí existe essa demanda, aí de repente você começa, não, vamos todo mundo trabalhar para as Big Tech, vamos fazer isso, vamos virar influencer do Instagram. E o que as Big Tech querem, gente? Qual que é o modelo de negócios das Big Tech? Eles ganham dinheiro com publicidade predatória, viciante, né? Tal do engajamento. E o que eles têm que garantir que aconteça para que essa publicidade deles seja cada vez mais efetiva? A gente tem que ficar cada vez mais grudado em telas. Não é isso que os influencers fazem? Não estou dizendo que não é um meio de comunicação que pode ser positivo, né? Deveria existir redes sociais muito melhores. A tecnologia é uma faca de dois gumes. O que eu estou dizendo é que do jeito que ela está sendo utilizada, por quem ela está sendo utilizada,
é o pior dos mundos, né? Com certeza, né? E, no entanto, em vez da gente refletir, né, sobre os problemas sociais genuínos, né, sobre os problemas genuínos do nosso país, estão nos vendendo esse ouro de tolo, né? Vamos lá, vamos aí, vamos brincar de especulação, né? Vamos brincar de George Soros.